O ateísmo leva ao niilismo? Sim, leva. Sabe por que leva? Porque nós vivemos em um mundo no qual as pessoas foram doutrinadas desde a infância a acreditar que a bondade, o amor e a moralidade dependem de um ser sobrenatural que está preocupado com nós aqui na Terra. Então é claro que a primeira reação à morte desse ser sobrenatural, à morte desse Deus na cultura, vai ser o niilismo. Mas aí eu te pergunto, e se não fosse assim? E quando não for assim? Será que o ateísmo vai continuar levando ao niilismo? Dado o nosso contexto histórico, a primeira reação à morte de Deus pode até ser o niilismo. Mas a partir do momento em que houver uma educação apropriada sobre a história das religiões, da sociedade civil e dos direitos humanos, da ciência e da psicologia, enfatizando a diferença entre cada coisa, as pessoas vão entender que não precisamos acreditar em mitos no sentido literal para sermos boas pessoas e para que a nossa vida tenha sentido. Pensa bem, qual é a alternativa? Você quer mesmo que a humanidade continue para sempre dependente da crença em uma revelação de livro sagrado para poder ser ética e feliz? É sério que você vê esse como o caminho mais razoável, a partir do momento em que estamos no conhecimento e na cultura? Eu espero que não. Então vamos mudar essa mentalidade. Você pode começar compartilhando esse vídeo para combatermos essa falácia de que a moralidade está necessariamente vinculada à religião, assim como o sentido, o valor da existência. É tratado como virtuoso na sociedade o filósofo que já determina aonde ele quer chegar com suas investigações, como, por exemplo, querer chegar a um pensamento que corrobore a crença majoritária em Deus e na importância da igreja. Ora, como Bertrand Russell apontou há 100 anos, esse tipo de conduta é que promove as mais desonestas filosofias. E nós, como filósofos, não estamos na posição de ficar oferecendo motivação e autoajuda para as pessoas. Nosso compromisso é com o conhecimento, não em predeterminar que conhecimento nós podemos transmitir baseado em se ele é agradável ou não é agradável. Sinto muito. Se não for agradável, temos que lidar com isso e fazer escolhas maduras enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Agora, só porque alguns de nós mostram um mundo sem fantasia, somos taxados de malignos ou niilistas. Filósofos honestos valorizam a dúvida metodológica. Filósofos religiosos dogmáticos valorizam certezas que eles acham que possuem pela submissão a escrituras e teologias arcaicas. Eu sou ateu e eu não considero a mim mesmo um niilista. Eu venho há 10 anos estudando a filosofia de Nietzsche. E a filosofia de Nietzsche tem como um dos seus principais ensinamentos, quiçá o principal, a superação do niilismo. Não pela reabilitação do Deus morto, como se nada tivesse acontecido. Não. Mas sim pela instauração de sentido, pela instauração de valores. Entenda, verdade absoluta para Nietzsche e para mim não existe, ou se existe, não podemos intuí-las. Agora, o que se chamou de verdade pode até transcender o estatuto de valor sendo veraz sobre a realidade, mas continua sendo valor, produto de uma valoração. O que se chamou de verdade, portanto, é, no sentido nietzschiano, valor. Deste modo, a ressurreição de Cristo tem sido uma verdade mitológica tão potente, com tanto efeito cultural, que pouco importa sua literalidade factual, se aconteceu ou não aconteceu. O mundo vem desprovido de valor. Criamos deuses, depois criamos Deus. Deus está morto. Sobra o niilismo, o vazio de valor. Qual critério deveremos utilizar para criar valores? A afirmação da vida. Veja bem, o cristianismo, em sua essência de amar ao próximo como a ti mesmo, é uma doutrina afirmadora da vida. Só que foi corrompida. O grande problema é o dogmatismo da igreja. Em certo sentido, poucas coisas são mais afirmadoras da vida do que o dar a outra face. Nesse sentido, o cristianismo foi, assim como os ensinamentos de amor fati, de amar o seu destino e do eterno retorno de Nietzsche, foi afirmador da vida. Nesse sentido, eles se encontram. O problema em torno do cristianismo é sobretudo a igreja e o dogmatismo. A pregação dogmática sobre um paraíso literal ou um inferno literal
É nociva e configura uma negação da vida. Tem a ver com o ressentimento, com o querer punir. É algo totalmente humano e não divino, como argumenta o filósofo católico não ortodoxo René Girard. Deus, se existisse, ele não iria querer a danação eterna para ninguém. Precisaria ser um Deus demasiadamente pagão, demasiadamente passível de ser afetado, de se incomodar. Pastores que pregam a obrigação do dízimo para a salvação, ou que a homossexualidade é pecado, ou que a mulher deve ser submissa ao homem, ou que não existe salvação fora do catolicismo, ou qualquer outra doutrina, estão seriamente padecendo de ressentimento e outros problemas psicológicos e precisam fazer terapia. Não deviam estar na posição de pregar nada para ninguém. Se você é vítima de um pastor assim, pode confiar em mim. Você não vai para o inferno, não existe inferno literal, nem paraíso literal. Você não precisa ficar se torturando, se atormentando na sua mente com medo de pecar e nem com medo de ser punido depois da morte. Pode confiar em mim. Eu boto a minha mão no fogo por ti. Sem, é claro, trocadilho. Se Deus existisse, ele não iria querer sua punição por se afastar de uma igreja assim, ou que você ficasse se martirizando. Coragem. Chega de viver sob terror psicológico e insegurança. A vida é um presente. E embora ela não seja justa, ela pode ser boa. Na minha visão, os cristãos mais profundos e inteligentes são aqueles que tratam céu e inferno como verdades simbólicas do estado de sua própria consciência na imanência. Você já deve ter conhecido alguém que está no inferno, alguém que se nutre do próprio ressentimento, que trata seu ressentimento quase que como uma divindade em si mesma, por suas ações com as pessoas. É como o Homem do Subsolo, de Dostoiévski. Ele já errou tanto que o único sentido que viu como horizonte foi mergulhar no próprio ressentimento e cultuá-lo. E Nietzsche diz: o tipo senhor é capaz de esquecer, de deixar as coisas passarem. Poderíamos até dizer, de perdoar. O tipo escravo é aquele que não consegue esquecer com facilidade, nem perdoar, que quer se vingar. Você também já deve ter esbarrado com uma pessoa que está numa espécie de paraíso com a sua consciência. Aquela pessoa generosa, tranquila, com quem não há estresse, uma pessoa psicologicamente integrada, uma pessoa que afirma a vida no seu comportamento, na sua conduta. E quanto a isso, não importa nem se a pessoa é religiosa ou se ela não tem religião, se é um ateu, ou se é um católico, ou se é um budista, ou se é um judeu, o que quer que seja. Mestre Eckhart, um místico cristão, afirmou: no inferno crepita um não. Ora, isso é profundamente nietzschiano. Aquelas pessoas que estão no inferno com as suas consciências são pessoas ressentidas, pessoas amarguradas, pessoas que não conseguem esquecer, que negam a vida, que não amam o próximo, que querem o mal do próximo. E uma observação importante é que o Nietzsche, sendo uma referência de grande relevância para esse momento histórico, não significa que temos que concordar com ele em tudo o que ele pessoalmente pensava. Não precisamos concordar com ele que a aristocracia é superior à democracia ou que o humanismo iluminista é fruto de uma cultura de seres humanos pequenos. Podemos usar a valoração contra a valoração particular dele, instaurá-la. Não somos os últimos homens, nem precisamos ser super-homens. Basta que não sejamos nem nihilistas, nem dogmáticos, que sejamos íntegros, honestos, corajosos e amorosos, e com uma dose de orgulho também, né? Podemos não intuir verdades absolutas, mas as verdades que instauramos com o melhor e mais íntegro e honesto da nossa capacidade intelectual preserva a mesma dignidade da palavra verdade com a qual a usávamos antes, porque assim queremos, porque assim instauramos. Portanto, não. Um mundo sem Deus não é um mundo nihilista, não precisa ser. Compartilhe esse vídeo e vamos combater o nihilismo e o dogmatismo juntos. E você pode se tornar um membro do meu canal por apenas R$ 4,99 por mês e ter acesso ao meu curso sobre Nietzsche, grupo do WhatsApp, vídeos exclusivos e ter seu nome nos meus vídeos.